O Tribunal Federal deve decidir nesta semana o julgamento sobre a correção de valores do FGTS. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Vitor Amério, especialista em Direito Empresarial, Trabalhista e sócio da ACC Advogados. Vitor, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Prazer é meu, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Vitor, na sua avaliação, então, o Supremo deve, de fato, aí, chancelar essa ação, mas deve impor um limite, tudo indica aí, a seguir o voto do ministro Barroso, tem um limite para que possa haver que possa ser retroativo, de fato, aí, esse pagamento para todos os beneficiários? Exatamente. A decisão do Barroso, do ilustre ministro, foi no sentido de que todo efeito da decisão da correção, o índice que ele entende que, de fato, o atual índice previsto na lei ele não corresponde aí às perdas inflacionárias do direito da poupança do trabalhador, ele tem que ser aplicado a partir da data da decisão, do julgado, né? Isso aí frustrou muitos advogados, muitos colegas e muitos trabalhadores no sentido da perda inflacionária passada, dessas ações que estavam no judiciário há muito tempo, né? E visto que elas foram suspensas em 2019 por uma decisão do próprio ministro, né? Vitor, agora a participação do nosso comentarista Cristiano Vilela. Vitor, um bom dia, satisfação falar com você. Nessa situação, nós temos uma série de trabalhadores que vão ser beneficiados com relação a essa decisão, né, que eventualmente seja tomada agora pelo Supremo Tribunal Federal. Quais seriam esses trabalhadores? Abrangeria qual a quantidade, qual segmento da sociedade estaria abrangido por essa decisão? Bom dia, Cristiano, tudo bem? Vamos lá, essa decisão, ao meu ver, ela vai abranger todos que possuem depósito hoje, trabalham com vínculo empregatício, com o CLT registrado com depósitos no Fundo de Garantia na data de hoje. Então, quem possui, a partir da data do julgamento, como o ministro Barroso não definiu uma data definitiva, assim, olha, ele não flexibilizou a decisão no voto dele, deixando isso talvez ao julgamento final. Eu entendo que todos que tiverem com um contrato ativo, com efetivo, todas as classes com depósito no Fundo de Garantia, serão beneficiados por essa decisão, mas isso a partir de agora, né? Um ponto que eu acho interessante é que ele deixou ao cargo do Legislativo, e até uma sugestão do ministro, e não definiu muito bem como, tanto do Legislativo quanto através de acordos coletivos, para tratar talvez do passado e talvez até da questão de como vai ser aplicado dos que estão em vigente, dos depósitos em vigor, tá? Mas ele deixa claro que isso tem que ser aplicado a partir desse momento. Agora, Vitor, para poder entender, claro que tudo que envolve FGTS, né, chama atenção e muitas vezes não é tão simples também assim para o entendimento. Então, não haveria uma correção agora. O que passaria a partir de agora mudaria a forma, então, o índice de correção para o FGTS seria isso? Isso, o que o ministro Barroso colocou na decisão dele, na fixação, é que assim, ele entende que a legislação que previu em 90 o índice de correção do Fundo de Garantia pelo TR mais 3% ao ano, ele de fato não reflete a perda inflacionária. E aí ele entende que isso é um direito sim do trabalhador, um direito constitucional do trabalhador, é uma propriedade do trabalhante, só que ele entende que isso precisa ter uma equidade, não precisa ser necessariamente, a Constituição não garante uma correção, necessariamente uma correção monetária no índice inflacionário, de acordo com a inflação. Até coloca alguns exemplos no voto dele, falando que isso pode gerar até uma outra inflação quando você fixa uma correção baseada na inflação, para ficar mais simples. O que se entende é que a partir da decisão dele, a correção do Fundo de Garantia, no mínimo, deve ser igual ao da poupança. Tá? Hoje da poupança você tem aí 0,5 mais TR ao mês, mais ou menos, então seria mais ou menos a mesmo índice, porque ele entendeu, ele fixou, entendeu no entendimento dele, o Fundo de Garantia é uma poupança obrigatória para o trabalhador, então no mínimo ele tem que ter a correção igual à poupança para todos os cidadãos. Cristiano Vilela. Vitor, e nesse sentido, com essa nova interpretação
uma vez sendo essa a decisão final do julgamento, quem vai arcar com essa diferença, com esses valores, é o próprio fundo de garantia. O fundo de garantia, ele tem caixa suficiente para arcar com isso? De que forma o fundo de garantia, o conselho curador do fundo e o governo federal, de uma forma geral, estão entendendo essa mudança de leitura por parte da Justiça? Eu acredito que até a decisão do Barroso, ela veio de decorrência de uma audiência que ele teve junto com o Paulinho da Força, né, o presidente do Solidariedade, aí, que foi levar conversar sobre isso, porque se fosse aplicada a correção desde lá atrás, geraria um rombo de 700 bilhões, mais ou menos, em termos de prejuízo ou de custo para a Caixa Econômica, né? E por isso que ele entendeu que esse passado teria que ser discutido com o Executivo, né, e com o Legislativo, para ver a melhor forma de se aplicar ao passado. E o presente, entendo eu, que dentro do que já é fixado pelo Conselho Curador e tudo, a forma que até o Barroso dá o entendimento dele de que, como a aplicação do Fundo de Garantia, já há alguns tipos de produtos, isso é o que eu entendo, analisando o voto do Barroso, é que a rentabilidade desses produtos que a Caixa oferece, utilizando o Fundo de Garantia como um recurso, ele, a partir de agora, pode ser, é possível essa rentabilidade ser paga aos trabalhadores. Por isso que eu entendo que foi esse o caminho que ele seguiu no julgamento dele, tá? Então, assim, isso está dentro de uma análise que o ministro tem que ser feito, e ele tem que pensar num todo, dentro de um caixa. Por isso que o passado, que é o que geraria o maior custo para o Estado, ele deixou para o Executivo e o Legislativo se entenderem e chegarem a uma conclusão para ver o que é possível e como é possível, até porque ele não fixou prazo. Minha crítica à decisão é que ele não fixa um prazo de, a correção para o passado ela pode ser discutida numa lei própria, mas qual prazo? Qual a prescrição? 5 anos ou não, né? Isso ele deixa em aberto. Então, por isso que eu entendo que, assim, é uma decisão já pensando que os custos para o cofre da Caixa Econômica podem ser, com os próprios produtos que a Caixa vincula a esse empréstimo, eles não geram um prejuízo tão grande para a Caixa nesse sentido. Só para a gente fechar rapidamente, Vitor, para poder entender, você acredita que com essa decisão do Supremo, como você está falando, tem esse passado, ela vai pacificar esse tema ou ainda haverá a ação para tentar buscar esse passado que ficou aí para trás? Eu entendo que ação não, né? Porque o Barroso está batendo na tecla e, ao meu ver, fixando um entendimento de que a correção monetária, como tema constitucional do Fundo de Garantia, a Constituição não garante uma correção de acordo com a inflação. Então, ele é daqui para frente. Então, eu não entendo que as ações, inclusive as que estão em julgamento, tem uma decisão que vai ter os efeitos de sucumbência e tudo mais, isso vai ser extirpado ou encerrado com essa decisão do Barroso. Mas daqui para frente, ele já deu uma mudança de entendimento e colocou para o Legislativo discutir. Então, eu não vejo uma possibilidade, até porque ele deixa claro que a ação falava de locupletamento ilícito da Caixa, né, em termos de que estava ganhando pelo não pagar a correção inflacionária para os trabalhadores. Como ele deixa claro que isso não existe, que é um risco do investimento que é a poupança do Fundo de Garantia, ele encerra por vez qualquer tipo de ação e discussão com relação a isso. Então, no passado vai ser discutido pelo Legislativo, então já deixando bem encerrada a discussão de novas ações. Vitor Amélio, advogado tributarista, conversando conosco. Valeu, Vitor, obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, Matos, obrigado também, Vilela, um ótimo dia a todos. Para você também, evidentemente. Agora vamos